Foi quando eu saí da empresa que eu trabalhava, para eu ter um colchão financeiro, eu pedi para ser mandado embora. A gente tinha um relacionamento bom e tal, achando que isso ia ser uma tranquilidade emocional para mim. Mas quando, na verdade, a resposta que eu obtive não é que de fato foi a tranquilidade emocional. Meu chefe falou assim: eu não vou te mandar embora pelo seguinte sentido. Eu sei o que você está indo fazer. Se der errado, eu posso te contratar de volta. E eu quero te contratar de volta se der errado. Então eu saí com uma porta aberta gigante. Isso tirou um pouco a minha pressão de me entregar ao processo educacional, pedagógico, cognitivo, de fato. E não ter que ir para o mercado para tirar dinheiro para pagar as contas. Que esse é um dos maiores desafios que a gente tenta passar para as pessoas que estão chegando. Fisiologicamente, são dois lados distintos do cérebro. Não tem como você fazer a cognição pedagógica, educacional, se está envolvido do lado executor mesmo, de fato, decisório, racional, enfim, a parte emocional. Então, você tem que ter um tempo para você absorver o conteúdo pedagogicamente, em toda a profissão, assim. E por que eu falo muito pro pessoal? Não é assim, tipo, você nasceu e Deus virou e falou: esse cara vai ser trader. Tipo assim, ele tem que ser diferente de todo mundo. Não tem que ter um período de assumir a cognição educacional. Putz, em toda a profissão que você decide fazer, seja corporativamente ou no mundo do empreendedorismo, tem o tempo de investimento, sabe? Que você vai ter custo para bancar o negócio. Normalmente nas profissões normais a gente não vê muito esse investimento porque a gente está entrando na faculdade e os pais que pagam. Mas se você botar no papel, o custo de qualquer profissão é alto e o cara não quer isso no trade. É chegar já ganhando, né? Ele não entende que é uma profissão. Mas e você aceitou isso quando foi o seu começo? Eu demorei a aceitar. Foi muita troca com o mercado mesmo, de experiências. Porque, assim, na minha concepção, eu não entendo que é certo e errado, sabe? Não existe essa dualidade, esse paradoxo. São experiências para você entender o caminho que você tem que seguir. Então, eu vi experiências dolorosas para entender esse caminho. Na época que eu tinha, você tinha 1 ou 2 educacionais. Você tinha um custo muito alto ali, não tinha simulador, estava começando o simulador. Ou seja, você pagava para aprender mesmo, Você pagava, né? Para aprender. E foi um custo doloroso, assim. Quanto tempo, mais ou menos, assim, desde que você pediu a demissão para você começar do tipo, tô empatando agora e agora eu tô tirando dinheiro do mercado? Eu tomo muito risco, né, Lu? Assim, eu tenho esse skill dentro da minha personalidade. A minha relação com o risco, ela é uma relação de amizade. Vamos dizer assim. Às vezes essa amizade me traz algumas tristezas. Mas, então assim, quando eu senti, primeiro, a metodologia que eu usei foi de entender a parte técnica, operacional, que era boletar muito, assim. Era tempo de tela, assim, o outliers mesmo. Então, isso foi uma coisa que desde o início estava muito claro para mim. Então eu ficava 13, 14, 16 horas no dia. Estudava muito. Clicando, vivendo experiências. Assim. O cara quer muita teoria e tal, tem que viver para ele aprender com uma experiência individual, pessoal, intransferível. Não tem jeito. Então eu quis viver muito, assim. Então eu boletava muito para aprender. E aí quando eu peguei esse comportamento do mercado, no curso que eu fiz, tinha muito a microestrutura dos players, assim. E eu entendi que tinha um cara ali, no meio desse jogo, que fazia uma leitura comportamental dos grandes players para ganhar dinheiro. São os HFTs. Então eu tive essa sacada ali logo no início. E aí, para o meu desenvolvimento, eu falei, cara, eu tenho que masterizar o pensamento do HFT. Então eu fiquei, durante boa parte do meu aprendizado, tentando entender como o HFT se comporta. E acabou que eu incuti isso como uma coisa hoje para mim natural, assim. Sim. E aí com 6, 7 meses, eu consegui começar a virar a chave. Porque eu dediquei muito tempo para... Foi um tempo bem... Foi intenso, assim. Foram 6 meses numa linha temporal, mas que, fazendo analogia agora, tá em pé de novo do Mamba Mentality, do Kobe Bryant, que essa foi a sacada que ele teve. Eu tive também mais ou menos a mesma coisa. Que, cara, quanto mais eu tiver tempo de tela em um dia, no final de um ano eu vou estar 2, 3, 4 anos acima de alguém que estuda 1 hora do mercado, ou acha que é lazer. Então, em 6, 7 meses, eu consegui já começar a virar. E eu tinha um plano de tradezinho, todo bonitinho e tal, não sei o quê.
Só que na hora que eu comecei a virar, eu comecei a tomar risco. Muito risco, assim. E o que é tomar risco? É você aumentar a sua exposição no mercado, já tendo um background. E aí eu tive o ponto de inflexão na minha curva, que foi a semana ali, a primeira semana do Lula, que na sexta-feira o japonês bateu na porta dele e tal. E essa semana foi uma semana exponencial na minha vida, que foi realmente o break-even point da minha vida como trader, assim. Porque eu entrei essa semana com uma expectativa de um dia na minha vida conseguir fazer uma boleta de 5 mil reais, sabe? E essa semana eu tive boletas sequenciais muito maiores do que eu imaginava como um sonho, assim, sabe? Porque eu tomei risco também. A gente tem que entender isso. Não é porque simplesmente eu abri boleta alta. Eu tomei risco e por isso foram boletas grandes, sabe? Eu assinei um cheque em branco. Era uma tomada de risco consciente naquele momento. Consciente, entre aspas. Tinha lucidez por causa da segurança que eu construí como um background técnico, mas foi muito no feeling de tomar risco mesmo, assim. Não muito consciente, não totalmente lúcido. Mas, assim, sorte ou não, foi uma semana abençoada. Por causa dessa semana, eu virei um case de sucesso para a educacional que eu fiz. E eles investiam muito em marketing. Se quiser falar nome, pode falar nome aqui. A gente pode falar bem e pode falar mal das pessoas aqui. Se não quiser, também não precisa. Não, o pessoal da Scalp, sou muito grato aos Andrés, assim, pelo aprendizado que eu tive e depois por essa exposição que eles deram a mim. Então, naquela época ali, que foi março, abril, que eu fiz as boletas, o meu vídeo deve ter saído em maio, junho. Você entrava lá, trading, e aparecia a minha propaganda lá, contando a minha história, enfim. O garoto propaganda. Isso foi... Que ano que foi isso? 2016? 16. E isso foi, assim, muito bonito, assim, na minha vida. Então, a gratidão por eles é muito grande, porque as pessoas começaram a querer escutar a minha história. E eu adoro compartilhar, sabe? É um propósito de vida meu, compartilhar as minhas experiências.